Boa noite, eu me chamo Cláudio Eduardo e sou pastor batista. Quero falar com você hoje a respeito de Isaías, o profeta que clama por justiça. Se existe fascínio por personagens bíblicos, o meu já está muito bem definido. Isaías no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. Esses homens marcaram de maneira muito especial a sua época. Foram homens que marcaram a sua geração, que exerceram influência ali no meio onde eles estavam. Isaías no meio do seu povo, Paulo na plantação de igrejas. Há quase 5 anos, criamos um projeto de leitura bíblica usando mídias sociais através de lista de transmissão. Entendemos que mais importante que a quantidade de leitura bíblica, ler a Bíblia toda em 2 meses, 3 meses, mais importante do que isso é a absorção, ou aquilo que você absorve das verdades bíblicas. Essa passou a ser a nossa prioridade. Então passamos a ler um capítulo da Bíblia por dia. E aí, então, quando você começa a ler um capítulo só por dia, num projeto de 5 anos, você ter caminhado por toda a Bíblia. Um capítulo da Bíblia sendo lido, sendo estudado e buscando no Senhor uma reflexão diária para aplicação na nossa vida pessoal. Tem sido uma experiência maravilhosa quando podemos caminhar por pessoas espalhadas por esse Brasil todo, estudando, lendo a palavra do Senhor. Hoje, temos pessoas nessa lista de transmissão que eu não conheço pessoalmente. Espero algum dia poder conhecê-lo em suas cidades. Mas, na verdade, eu tenho uma convicção, uma esperança de que nos encontraremos lá no céu. Porque essa é a esperança e a segurança que encontramos no Senhor. Ainda falando sobre o projeto da leitura bíblica, existem 5 livros na Bíblia que repetimos todos os anos e vamos lendo os outros livros à medida que nós estamos caminhando nesse projeto. Os 5 livros da Bíblia são os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Precisamos conhecer e aprender mais e mais de Jesus. E não tem coisa melhor do que os evangelhos. Os evangelhos nos mostram o Cristo que se fez como um de nós, que habitou entre nós, que ensinou como ninguém e mostrou o que ele espera de mim e espera de você. Um Cristo que é real, um Jesus que teve momentos de fome, sede, que teve um sofrimento real pendurado na cruz, e um Jesus que ressuscitou. E isso nos mantém uma esperança viva e a segurança de que, como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Temos visto tantas coisas sendo faladas em nome de Deus, tantas coisas sendo feitas ou faladas em nome de Jesus. Vamos conhecer mais de Jesus, vamos aprender mais de Jesus, e não tem coisa melhor do que fazermos isso diretamente na fonte, que são os evangelhos. Também repetimos todo ano o livro de Atos dos Apóstolos. Uma história fascinante. É o único livro considerado histórico no Novo Testamento, que nos conta a história do nascimento da igreja. Um grupo que não tinha recursos financeiros, um grupo que não tinha o respeito da sua sociedade, porque não eram religiosos no aspecto formal, não eram sacerdotes, não tinham a obrigação de culto, não tinham templo, mas foi um grupo que transformou a realidade do mundo. Tanto que hoje nós contamos as eras antes de Cristo e depois de Cristo. Porque nós aprendemos que a Igreja do Senhor poderia não ter os recursos materiais e tecnológicos que nós temos nos nossos dias, mas tinha uma confiança, tinha uma esperança e decidiram obedecer à voz do Espírito Santo que habita na vida de cada um daqueles que creem que Jesus é Senhor, que creem que Jesus é o Salvador. Nesse momento, nós estamos lendo, junto com o grupo da minha lista de transmissão, e hoje eu quero compartilhar com você também, o livro do profeta Isaías.
Alguém que provavelmente exerceu o seu ministério, um dos ministérios proféticos mais longos do Antigo Testamento, entre os anos 740 e 681 a.C. Sendo muito forte nas suas palavras contra a hipocrisia religiosa do seu povo, Isaías, em alguns momentos, era mal visto, foi perseguido e, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, porque a sua mensagem era muito forte, condenando a liderança religiosa e política da sua época. Quando alguém chega para mim falando sobre a vocação profética da igreja, trago algumas perguntas que nos servirão para a nossa reflexão neste momento. Primeiro, sabemos o que realmente significa um profeta? E a segunda pergunta é: como a igreja pode exercer a sua função profética nesses dias? Primeiro, pensando sobre o profeta, o Antigo Testamento me mostra como os profetas agiam. Eram homens e mulheres. Afinal de contas, a Bíblia me fala de Débora como profetisa. Então eram pessoas que ouviam a voz do Senhor e estavam dispostas a alertar o povo do seu pecado, das consequências deste pecado e as atitudes que precisavam ser tomadas de mudança de rota. Eram pessoas que estavam ali mostrando o pecado, mostrando a consequência e chamando ao arrependimento. Eram mal vistos. Alguns foram martirizados, outros foram perseguidos. O autor do livro de Hebreus, na Galeria da Fé, diz que eles enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes e pelas cavernas e grutas. Quando eu olho para essa galeria da fé de Hebreus, quando eu olho para a visão do que significava ser profeta, vem à minha mente Natã. O profeta Natã que teve que chegar diante de Davi e condenar o seu pecado. Elias, que teve que combater Jezabel e Acabe e os profetas de Baal. E tantos outros profetas que a Bíblia me mostra, alguns escreveram livros, outros não, mas que estavam comprometidos em anunciar aquilo que Deus estava mandando a ser anunciado para o povo. Os profetas do Antigo Testamento, e você e eu, precisamos aprender que nós temos que declarar para as pessoas: você está em rota de colisão com o Senhor. Trate de mudar a rota, ou senão terá que assumir as consequências dos seus atos e das suas atitudes. Além disso, quando eu olho o caminho pelo livro do profeta Isaías, Isaías não só é um anunciador de desgraça, porque o profeta era visto desse jeito, mas Isaías também era aquele que nos mostrava e que mostra pelas palavras do seu livro esperança. Esperança para o aqui e agora, mas esperança também para a eternidade. E aí eu volto para você a pergunta: estamos dispostos a sermos profetas nesses dias ou queremos caminhar do modo politicamente correto? Estamos dispostos a sermos profetas nesses dias ou estamos comprometidos com o nosso querer, com a nossa vontade, com o sentido de estar bem e esquecemos que recebemos do Senhor uma missão? E aí, pensando na missão, não precisamos de novas revelações. A Bíblia, como palavra de Deus, está disponível para nos mostrar a vontade de Deus e também o que precisamos fazer para andar segundo o seu querer. A Bíblia me mostra a vontade de Deus no aspecto pessoal e a Bíblia também me mostra a vontade de Deus para a humanidade.
Não se esqueça, não podemos nos esquecer. Ser profeta é caminhar contra a maré, é estarmos na contramão de valores e princípios dessa sociedade, estarmos na contramão de valores e princípios desse mundo, é escolhermos viver os valores de Deus em todas as suas circunstâncias. Em todas as suas circunstâncias é o Senhor que fala e é Ele quem comanda. Mas hoje eu quero falar com você especificamente sobre o livro do profeta Isaías como alguém clamando por justiça. E fica muito claro que o problema estava na liderança do seu povo, o povo que era chamado povo de Deus. Uma religiosidade hipócrita, com rituais e práticas que pareciam ser justas, como se Deus estivesse somente preocupado com as ações e não com as intenções. E aí então, quando eu abro, logo no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, ele diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. As nações pecadoras, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, quando eu olho para esse texto de Isaías capítulo 1, versículos 2 e 4, eu aprendo que não tem nenhum valor as práticas religiosas sem amor e intimidade com o Senhor. Um Deus que é amoroso e que me permite a você chamá-lo de Pai, espera que seus filhos sigam o seu exemplo. E quando eu olho para a nação de Israel, aqueles que têm um passado de cuidado do Senhor, desde o Egito até esse momento que o povo está vivendo, isso faz com que a gente comece a refletir como é que nós estamos caminhando, entre o ativismo religioso ou a intimidade com Deus. E aí, continuando ainda no capítulo 1, Deus fala ao seu povo e isso diz para cada um de nós que religiosidade sem intimidade, sem ação de amor, não tem valor algum. Diz assim a palavra do Senhor: para que me oferecerem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, do cordeiro e de bodes. Quando lhes pediu que viesse à minha presença? Quem lhe pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Eu destaco nesse texto a palavra de Deus dizendo: parem de trazer ofertas inúteis. E quando eu começo a pensar em ofertas inúteis, não é só a oferta dentro da perspectiva monetária, do dinheiro que eu chego e dou na casa do Senhor, mas ofertas inúteis no sentido daquilo que eu estou fazendo com a minha vida, das promessas que muitas vezes eu estou oferecendo a Deus de algo que inclusive eu não tenho para oferecer ou que eu não tenha para dar. Então não adianta estar no templo, não adianta entregar dízimo, não adianta entregar ofertas, não adianta oferecer sacrifícios, não adianta fazer promessas ou penitências pessoais. Tudo isso nos dá uma visão de templos cheios de pessoas vazias de Deus. Ativismo religioso sem comprometimento com Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Sabe qual o resultado de tudo isso?
quando nós esquecemos a visão de amor e de intimidade com Deus, quando nós esquecemos que Deus espera que estejamos na sua presença, caminhando junto com Ele, o próprio Deus diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, a voz de Deus é a seguinte: se você não tem intimidade, não busca uma ação de amor com Ele, de uma vida de experiência pessoal com Ele, não adianta gritar, não adianta subir em monte, não adianta ficarmos buscando de Deus aquilo que Deus não quer nos oferecer, porque nós não estamos, eu não vou usar a palavra merecendo, mas nós não estamos buscando a Deus com sinceridade. E o que Ele espera é sinceridade na sua presença. Se parássemos até aqui, talvez começássemos a nutrir um sentimento de autopiedade. Deus não quer me ouvir. Deus me abandonou. Deus me desamparou. Deus me largou à minha própria sorte. O Deus Todo-Poderoso não atende às minhas orações. Estou perdido. Ele é o Senhor, mas Ele não quer me escutar. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? E tem tanta gente assim. Você já imaginou você precisar de alguém que não quer te ouvir? Quando você precisa de alguém, ou quando você quer a atenção de alguém, o que você faz? Como é que você faz? Primeiro, não seremos deselegantes. Para e me escuta! Não vou fazer desse jeito. Mas eu peço com educação. Será que você pode me dar um pouquinho da sua atenção? Será que nós podemos conversar? E quando eu olho para o livro do profeta Isaías, eu descubro que existe uma saída. Nem tudo está perdido, mas depende de cada um de nós. Nem tudo está perdido e não podemos transferir aquilo que é a nossa responsabilidade para os outros. Deus não vai nos ouvir se continuarmos ou se decidirmos a continuar numa vida de pecado longe dele. Por isso, o mesmo livro do profeta Isaías diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lute pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É tão interessante, é uma saída simples, fazer o bem. É uma saída simples, buscar a justiça. É uma saída muito simples, buscar arrependimento, abandonar as más obras, abandonar o pecado e buscar ao Senhor. Será que fazer o bem realmente é simples? A igreja está exercendo a sua função profética nesses dias que estamos passando, fazendo o bem? Posso falar da igreja no contexto eclesiástico, de comunidade local ou de uma denominação. Mas quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando de algo institucionalizado, mas eu estou falando de eu e você nessa caminhada. Afinal de contas, quando a gente pensa da igreja no aspecto institucional, igreja como comunidade local ou igreja como denominação, é decepcionante quando a gente vê que falar de cuidado ao próximo, ação social e misericórdia, normalmente é a menor fatia do orçamento institucional de muitas organizações. Muitas organizações eclesiásticas não investem na área da misericórdia aquilo que deveriam estar investindo. Mas estou falando da igreja no sentido de pessoas transformadas e moldadas pelo Senhor. E aí eu e você como igreja deveríamos nos juntar na luta em favor da justiça, em todos os seus aspectos. Talvez possamos ter algumas diferenças doutrinárias, possamos pensar diferente a respeito de algum assunto, mas quando fala de justiça,
Nós, como cristãos, devemos nos juntar naquilo que nos identifica, a nossa motivação maior. Por que carregamos o nome de cristão? Afinal de contas, eu sempre defendo que nós somos chamados à unidade e não à uniformidade. A unidade da igreja é porque somos diferentes e precisamos ser diferentes. E a unidade porque somos unidos no laço maior, que é Cristo, o cabeça do seu povo. Que nós não estejamos, quando pensamos em justiça, principalmente no aspecto da justiça social, levantando bandeiras denominacionais, buscando estrelismo ou posições políticos partidárias que têm afligido a nossa geração. Temos uma missão muito maior. Fomos chamados a mostrar o Deus de amor através de ações de amor e de justiça. Sempre gostei muito de ler a Bíblia. Desde a minha infância, eu tive bons professores, alguns de pouco relacionamento, um pouco distante, o professor, o aluno, outros que buscavam aproveitar a oportunidade pedagógica para fazer amigos, e eu tenho alguns amigos desse período universitário, mas é gratificante quando o professor convida o aluno a pensarmos juntos. Pelo menos eu sempre me senti bem a respeito disso quando um professor ou alguém que eu entendia que tinha uma autoridade maior do que a minha em determinado assunto chegava para mim e dizia: vamos pensar juntos para tentarmos resolver esse dilema ou resolver esse problema. Isso era sempre muito gostoso. E é isso que Deus faz com o seu povo. Um convite, uma promessa, que está lá em Isaías capítulo 1, versículos 18 e 20. Venham, vamos refletir, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Olha, convite à reflexão é um grande privilégio. A promessa, a melhor de todas. Mas fica a pergunta: como comer o melhor fruto dessa terra? Sendo profeta, os profetas eram rejeitados, os profetas eram perseguidos. O que significa? Como podemos imaginar isso? E eu quero dizer algumas coisas para vocês que eu considero uma verdade substancial para mim. Nem tudo que tem valor é possível mensurar de maneira numérica ou monetária. Muito pelo contrário, as melhores coisas dessa vida, o dinheiro não pode comprar. Temos um Deus que nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai. Recebemos dele a promessa concretizada em Jesus na cruz e mantemos a esperança da eternidade na sua presença. Caminhar com Deus é a melhor escolha que podemos fazer. Tanto que Hebreus, também no capítulo 10, 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E é em cima de tudo isso, lendo o livro do profeta Isaías, um profeta que traz a visão da justiça do Senhor, mas também espera que cada um de nós estejamos caminhando com o Senhor, que é justiça nossa, que é o Todo-Poderoso. Ele nos faz uma promessa maravilhosa, porque ele nos mostra o Messias, Cristo Jesus, que nos aponta para o céu. Se nessa vida passamos por dificuldades, se nesta vida enfrentamos problemas, nós temos uma certeza: Jesus não nos desampara, não nos abandona. E tem uma promessa, a melhor de todas elas, o melhor presente, que é a paz que encontramos quando deixamos que Cristo seja o Senhor da nossa vida. Se não pudermos comer o fruto melhor dessa terra,
já temos a promessa de comermos do melhor dessa terra, mas na eternidade. Por isso, descansamos no Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor, por esse momento. Quando podemos compartilhar da Tua palavra, quando podemos falar do Teu amor e mostrarmos a Tua vontade para os nossos corações. Que mesmo em momentos de crise, de dificuldade, de pandemia, possamos entender que temos um Deus grande que tem nos chamado a anunciarmos a Tua palavra. Que como Teus filhos possamos ser profetas nestes dias, usando a Tua palavra para mostrar a todos que nos cercam que há um caminho, o único caminho, que é Cristo Jesus. Continue, Pai de amor, abençoando aqueles que essa mensagem há de alcançar, abençoando suas famílias, e que a Tua misericórdia, a Tua grande misericórdia, esteja sobre cada um de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. E se você se sentiu abençoado por este vídeo, você pode compartilhá-lo à vontade. E que você e a sua família sejam ricamente abençoados em Cristo Jesus para continuarem anunciando da sua grandeza. E se pudermos, compartilharmos dessa grandeza também para aqueles que nos cercam. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.